Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e agora eu quero mostrar para vocês o Chevrolet Tracker LT 2021, né, com motorização 1.0 turbo. Então, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, né, e vamos conferir tudo sobre uma das versões basicamente de entrada do Chevrolet Tracker, né? Então, a versão LT, obviamente mais simples que a Premier, que vocês conheceram recentemente aqui no canal. Então, você tem a grade toda preta, né, como vocês podem notar, não tem aquele aplique Sport, né, então a parte inferior também aqui é escurecida. O DRL dessa versão fica nessa região e não nos faróis, como acontece na Premier. Mesmo assim, ele vem com farol de projetor, sendo alto aqui normal, né, não é lâmpada de projetor. E o DRL fica nessa região aqui. Então, eu vou acender ali o carro para vocês poderem ver aí o visual. Inclusive aqui, né, a grade continua com o cromado, mesmo nessa versão de entrada. Então, vamos lá. Ligando o carro, vocês conseguem notar aí, né, que ele fica com esse visual com DRL, modo de lanterna e o farol baixo com o farol alto, né, e as luzes de seta aí, né, para vocês poderem ver, né, os detalhes da iluminação do Tracker nessa linha 2021, né, uma versão um pouco mais simples. Agora vamos mostrar aqui a motorização desse modelo, que compartilha a mesma do Onix, né? 1.0 turbo sem injeção direta, são 116 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca de 16,8 kg de torque máximo também com etanol, 0 a 100 em 10,9 segundos com a transmissão automática de 6 velocidades, né? Ao contrário aí da 1.2, que é um pouco mais forte, né? Obviamente 1.0 é um pouquinho mais fraco, né? E deixem nos comentários o que vocês acham do Tracker 1.0, né, com essa motorização turbo sendo 1.0 frente ao T-Cross aí. Deixem nos comentários o que vocês acham, né? Quem anda mais, né, entre os dois. Na parte lateral do modelo, nós temos os apliques aqui na caixa de roda, natural de todo estilo crossover. As rodas são menores e essa daqui só tem o detalhe prateado, né? Não tem aquele detalhe diamantado com preto, né? Black piano, essas coisas. Pneu 215, perfil 60, aro 16. Então aí um pneu bem confortável para uso urbano, por sinal também, né? A roda menor, então traz um conforto interessante para o dia a dia. Repetidor de seta fica aqui no paralama do carro e não no retrovisor. Porém, mesmo assim, né, o retrovisor nesta versão LT é pintado na cor do carro, assim como a maçaneta também. Lembrando que é o keyless, né? Então a chave a gente pode colocar a mão na maçaneta para trancar, né? E apertando, mais uma vez, a gente destranca. Na versão LT não tem os apliques cromados aqui na parte inferior na moldura dos vidros, né? Vou dar uma distanciada aí para vocês notarem as medidas e o porte dessa versão LT com as rodas menores, inclusive, né? Dá uma estética diferente realmente para o carro, não tem jeito. E na versão LT, mesmo assim, você tem o rack em alumínio, né, prateado aqui. E não há teto solar na versão LT, né? Só a Premier possui teto solar, inclusive. Na parte traseira do carro, nós temos aqui as lanternas que não tem iluminação em LED nessa versão. Traseira mais limpa, por sinal, também, com nomenclatura turbo, nomenclatura LT. Como eu falei para vocês, não tem a versão, não tem o kit Sport, né? Então aqui você não tem aquele detalhe prateado, né? Porque eu tinha mostrado na versão Premier. A luz de neblina fica na parte inferior e não tem saída de escape aparente. Você tem sensor de estacionamento, a câmera de ré, e eu vou aproveitar para acender aqui, né, mostrar para vocês a iluminação desse carro. Então, vamos colocar aqui a iluminação, para vocês notarem aí como que fica, né, o visual do Tracker nessa versão LT. Abrindo aqui o porta-malas, aí vocês conseguem notar que há um bom espaço, inclusive com uma iluminação aqui, né, nessa região do porta-malas. Aí os detalhes, né, você tem esse borrachão, né, para ajudar aqui mais. Deixa eu só tirar para vocês, para ajudar aqui, né, a não sujar o carpete, mostrando o step, né, temporário menor, e a gente pode colocar, né, ele aqui em cima, né, dessa forma, para a gente nivelar, né, o porta-malas aqui, deixando um pouco mais raso para você puxar compras, coisas mais pesadas com mais facilidade, né? Então você usa dessa forma. E você pode colocar esse aplique aqui na parte
inferior, né, inclusive, né? Você pode deixar, ó, dessa forma, fazendo aí 2 compartimentos, né? Então, aí um ponto que você pode usar dessa forma. Fechando aqui, o aerofólio, obviamente, né, para complementar esse visual do carro. E antes de chegar ali na parte interna, né, queria conversar com vocês se vocês ainda gastam dinheiro, né, com o financiamento do seu carro. Vocês sabem que inclui juros e taxas abusivas que vocês às vezes não deveriam pagar por elas. E a gente tem nossos parceiros da Mais Credit, que ajudou já muita gente aqui no canal, inclusive, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma análise 100% gratuita, onde vocês podem conversar com a Mais Credit e vocês vão ver o quanto vocês podem economizar no financiamento do seu carro. Então, mais uma vez, a análise é 100% gratuita para quem é inscrito do canal, olhando aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, entre em contato com a Mais Credit e vocês vão ver o quanto vocês podem economizar no financiamento do seu carro. A Mais Credit já está há bons anos no mercado, ajudando bastante gente, e eles podem ajudar vocês também. Então vamos lá, seguindo aqui, ó, na porta traseira do carro, o acabamento na versão LT é todo em plástico, né, nessa região. Mesmo assim tem vidro elétrico automático nas 4 portas, a maçaneta aqui nesse estilo prata fosco, né, e os bancos em tecido para essa versão, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix também. Banco de tecido que, na minha opinião, tem um design bem bonito, né, com esse detalhe ali no meio dos bancos cinza, com esse tom azulado. Sentando aqui, quero mostrar para vocês o bom espaço, né? Realmente tem um bom entre-eixo, o tracker, então você consegue ter uma distância maior ali do banco do motorista. Dá para levar até 5 ocupantes aqui, é um pouquinho largo o carro, mas 4 realmente viaja com conforto, né? Lembrando que há 2 tomadas USB aqui na parte inferior, ó, a Grazi vai mostrar aí para vocês agora. 2 tomadas USB nessa região aí traseira. Não há saídas de ar, né? Eu acho que poderia ter saídas de ar. Porém, ele vem aí com 6 airbags de série e controle de tração e estabilidade também, né? São itens de série no tracker. Chegando aqui, ó, na porta dianteira, deixa eu só deixar o apito aqui. Então, acabamento em plástico nessa região, maçaneta prata fosco também, assim como esse detalhe aqui no puxador, inclusive, né, combinando aí com esse design. Retrovisor com ajuste elétrico, não há rebatimento elétrico, né, só um ajuste elétrico. E essa região aqui é soft touch com acabamento escurecido, ao contrário da Premier que puxa para um azul. Na minha opinião, esse preto é bem mais condizente, né, com a proposta do carro, né, acho até mais bonito do que o próprio azul. O ajuste de altura do banco é manual na versão LT, seguido aí com os bancos também em tecido na parte dianteira, né, com esse detalhe aqui, né, com o cinza e o azulado, a costura mais clara aqui também, né, então dando todo esse visual aí para o carro, né, apesar de ser um banco em tecido, é um banco mais jovial, né, com um trabalho até que mais bem feito, na minha opinião. Sentando aqui, né, mostrando aí para vocês, ó, o banco está ajustado para a minha altura, só aqui o volante, né, que não, em si não estava, deixa eu só regular ele aqui. Então dá para sentar bem com o carro, ele tem uma proposta que você senta baixo, assim como o Onix, né, deriva da plataforma inclusive. Então você consegue fazer aí boas viagens com esse SUV inclusive, que é um bom SUV de estrada por sinal, né? A gente falou isso em alguns vídeos já no canal também, e a gente vai reforçar com relação à versão 1.0 inclusive também. Então agora vamos chegar aqui na parte interna para mostrar para vocês os detalhes do modelo. Então aqui na parte interna, aí a chave para vocês, né, a gravatinha dourada, né, não há partida remota, essas coisas pela chave. A gente pode deixar ela exatamente aqui, ó. Tem um compartimento, né, pra gente pôr. Pisando no freio e com a partida no botão na versão LT, a gente liga aqui o modelo, o stagging ali, né, o conta-giro vai e volta. Central multimídia que eu já vou chegar lá. Na versão LT, o painel de instrumentos é mais simples, não é colorido, mesmo assim você manuseia dessa forma como na Premier. Então, ali, velocímetro digital, consumo médio de 13,8, né, com gasolina, autonomia do carro, quilômetro instantâneo, a velocidade média que a gente andou, mais algumas informações aí do veículo, como ajuste da iluminação, o que inclui essa tela também. E aqui a vida útil do óleo, né, essas coisas. E aqui o menu Eco, né, com outros dados aí de economia de combustível. A melhor média que eu cheguei a fazer foi 16,7 com esse carro, né, então aí, né, os detalhes para vocês. Ele tem os avisos de cinto, tanto dianteiro quanto traseiro, né, o cinto do motorista fica aqui. Não vem com acendimento automático dos faróis, não há sensor de chuva, nem temporizador. E o retrovisor também aqui não é crepuscular, ele é simples. Aqui, ó, a gente tem os detalhes da iluminação do carro,
né? Então aí, luz amarela normal. Ele vem com piloto automático e limitador de velocidade, comandos de áudio por aqui com comandos de voz. E nessa versão LT não há o volante revestido em couro com a base achatada. Então ele é todo redondo mesmo, normal, sem revestimento em couro, com as saídas de ar aqui do mesmo tom. Notem que eles têm o mesmo tom, né? Aqui também, né? Puxa tudo para o mesmo tom, inclusive nessa região aqui também. Transmissão automática de 6 velocidades com a função low, que vai segurando as marchas, né? Você pode funcionar como um manual se você quiser, né? Trocando as marchas por aqui. Mas o foco do modo L é outro na realidade, mas muitos usam como câmbio manual. Lembrando que ele tem aí a câmera de ré, né? Mostrando aí para vocês. Não há ar-condicionado digital nessa versão, ar-condicionado é simples, né? Então aqui ativação, direção do ar, força do vento, que mesmo no 1 já puxa um vento bem forte, inclusive. Trava das portas, start-stop, controle de tração e estabilidade, mais uma vez as saídas de ar, né? Que tem o mesmo tom ali, né? Da manopla aqui embaixo, né? Do volante, inclusive, ó, tudo tem o mesmo tom, né? E aqui o MyLink 3, né? Basicamente, conta com o Apple CarPlay e o Android Auto, então os dois aqui, com Wi-Fi a bordo, então você pode sincronizar. De série vem aí com 3 GB ou 3 meses e depois você vai renovando com vários planos, que vai até 20 GB. E na época era R$80 por mês um plano de 20 GB, a gente não sabe como está hoje, né? Esses planos sempre alteram. Ele informa a temperatura, né? O horário, informações aí de áudio, equalização também você pode ajustar. Uma central, tem uma tela capacitiva muito boa e uma resolução muito boa também, né? É uma tela bem legal realmente, a mesma basicamente do Onix. E a central, né, o painel do carro, ele é levemente inclinado para o motorista, cerca de 7 ou 8 graus de inclinação para o motorista, por isso que você tem os comandos mais voltados para esse lado de quem dirige, né? Obviamente o console é todo, né, em plástico duro. Nessa região aqui, ele não é soft touch como na Premiere, porém ele tem o mesmo material emborrachado, que nessa versão, assim como nas Sports, é preto, dando aí um tom mais sóbrio para o carro, inclusive. Iluminação no porta-malas, né? Então o carro aí vem bem completo nesse sentido. 2 porta-copos, né? Com freio de mão normal, não há freio de mão eletrônico. E o apoio de braço aqui também, né? Bem profundo, aí cabe bastante coisa, mas ó, não é revestido, né? Em couro nem nada. Aqui na parte inferior não há o carregador por indução, como acontece nas versões mais completas, mas tem uma tomada USB e outra 12 volts ali posicionado. Lembrando que nessa versão não há o sistema do alerta de colisão com assistente de faixa, aliás, com assistente de colisão, e não há o sensor de ponto cego, né, nessa versão aqui que vocês estão vendo. Então ela é bem mais simples nesse sentido. Aqui aliás, não há iluminação no espelho, né, tanto para o motorista quanto para o passageiro. É normal. E os puxadores aqui, ó, tem um amortecedor para não fazer barulho, né? Então aí todos os detalhes que vocês precisavam saber, né, do Tracker nesta versão aqui LT. Eu vou deixar o carro ali aceso para vocês poderem ver mais uma vez o DRL inclusive. E vamos finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Essa versão, quando lançada, custava R$ 89.990, né? Basicamente 90 mil, mas rapidamente a Chevrolet passou aí por alguns aumentos, né, em toda a linha, justamente por conta da alta do dólar, a pandemia do coronavírus, né, tudo isso influenciou bastante, fazendo essa versão agora custar cerca de R$ 95 mil, né? Lembrando aí que agora veio bons concorrentes, né, a gente tem o próprio Nivus também aí nessa faixa dos 100 mil, que apesar de não ser uma proposta tão parecida em carroceria, mas a faixa de preço atrai bastante público também, então agora a Chevrolet tem uma missão muito interessante contra o próprio Nivus. A gente fez um vídeo conversando com vocês, tirando dúvidas sobre essa versão aqui LT 1.0, né, falando sobre o comportamento dinâmico sobre esse carro, né? Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.